Vamos à palavra? Eu sei que você está ansioso para dar seu dízimo, a sua oferta, mas espera no final, fica tranquilo. Amém? Obrigado, queridos. Agora, deixa eu destacar umas coisas. Quando você crescer, ore para ter uma jaqueta assim, ó. Esse pessoal do louvor está muito chique, ó. Ó, Deus é bom. É outro nível, né? As minhas consultoras de moda dizem assim, baixa a manga. Eu falei, sim, ok. É um pessoal muito chique, né? Outro nível. Aleluia. Deus é bom. Queridos, a palavra do Senhor sempre vai nos levar para mais perto da vontade perfeita, boa e agradável. Como é bom termos a palavra que nos guia, que nos conduz, que nos move para o melhor de Deus. E o tema que o Senhor nos deu para esse mês, eu creio que é uma dessas palavras que vai nos levar ainda mais próximo daquilo que é a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. Quantos estão prontos? Para andar cada dia mais perto dessa vida e essa vida em abundância. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14 e versículo 17. E qual foi o tema, pastor? Dá para colocar lá a imagem no fundo? É o reino de Deus. Oh, aleluia! O reino de Deus. Oh, Happy Day, coisa boa. Tudo que nós ouvimos a falar do reino de Deus é o melhor para nós. Aleluia. Deus, lembrei até de uma música, quer o melhor para nós. Ele preparou, tudo que Ele fez foi para que nós tivéssemos essa vida em abundância, desde o princípio da criação do mundo. Ou você acha que Ele criou a terra como ela é, organizou tudo do jeito que ela foi organizada por causa dos animais, por causa das amebas, das bactérias? Não, tudo que Ele fez foi para nós, os seus filhos. E Ele continua nos instruindo para que a gente possa viver, segundo Ele planejou, uma vida num reino dEle. No plano original de Deus, Adão deveria viver e nós viveríamos nesse reino o tempo todo. No plano original de Deus não deveria haver o pecado, não deveria haver esse afastamento e contaminações com as coisas que não são as melhores, são ruins. O plano de Deus é que vivêssemos nesse reino todo o tempo. Mas quantos sabem que Cristo já veio para nos restaurar de volta a esse reino? Aleluia. Ele já veio justamente para isso, para nos transportar do império das trevas, para onde? Para um lugarzinho melhorzinho. Não, para o reino do Filho, do amor dele. Então é desse reino que nós vamos falar. Amém. E é nesse reino que temos que viver todos os dias. Agora, como é esse reino? Pergunta para esse irmão que está aí, irmã do seu lado. Como é esse reino? Pergunta assim, você conhece esse reino? Aí você vira assim, com aquele olhar assim de curioso. Conta para mim, como é que ele é? Se perguntar para o Zé Carlos, ele vai responder, amém? Ou para aqueles que estão firmes na palavra. Talvez você não saiba tudo do reino de Deus, mas tem coisas que você já sabe do reino de Deus. Eu sei que durante essas ministrações de dezembro, nós vamos falar de vários aspectos do reino de Deus. Eu já estive nos Estados Unidos muitas vezes, e eu não posso falar de tudo que é morar nos Estados Unidos, mas eu posso falar de algumas coisas que eu já vivi, que eu já experimentei. Uma das coisas que eu admiro é a honra que eles dão aos militares, aqueles que servem nas Forças Armadas. Nós temos aqui um militar junto conosco hoje. Amém? Honra é dada. Eu não posso falar de tudo, mas posso falar daquilo que eu experimentei. E o que Deus tem com essas palavras é que a gente experimente o reino na sua plenitude. Amém. Cada dia experimentando mais e melhor desse reino.
Aleluia. Você se alegra por isso? Aleluia. Porque o reino de Deus é maravilhoso. Amém? Você abriu lá em Romanos 14, 17. Eu vou ler, eu creio que todos os textos de hoje pela versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida, ainda que comida faça parte do que a gente vive do melhor dessa terra, amém? Não, então, no reino de Deus não tem comida? Graças a Deus tem, amém, aleluia. Tanto é que o profeta Isaías diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Eu sei que ele não estava falando de gastronomia, mas inclui também a gastronomia. Aleluia. Não é comida nem bebida. Então, se esses não são os focos do reino de Deus, qual é o foco? Qual é o princípio? Qual é a característica mais marcante no reino de Deus? O apóstolo Paulo nos revela aqui: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, sabemos que depois da morte do Senhor Jesus, Ele nos deu a oportunidade de entregarmos a nossa vida a Ele, recebemos a nova vida dEle e o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, todos aqueles que nasceram de novo, entregaram a sua vida ao Senhor, podem viver no reino de Deus. Porque o Espírito Santo já habita em nós. Sabemos que também existe o batismo no Espírito Santo, mas o reino de Deus, nós fazemos parte dele quando já estamos em Cristo. Quando entregamos a nossa vida a Ele, já estamos prontos para viver a plenitude do reino de Deus. Mas tem marcas, tem uma parte que é visível daqueles que vivem no reino de Deus. Qual é? Justiça, paz e alegria. Ou, não, mas quem já viu um crente mal-humorado? Poucas pessoas. Acho que você precisa ter contato com mais crentes. Não estou dizendo que você é mal-humorado, mas se você já viu alguém, ou no outro ônibus, ou em algum lugar, ou até no espelho, né? Não estou dizendo que você viu no espelho, estou dizendo que pode até ser, eventualmente. Então o que acontece? Então não nasceu de novo? Um crente mal-humorado nasceu ou não nasceu de novo? Nasceu. Mas não entendeu ainda o que é, como deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa disposição para a vida do reino de Deus. Porque aqueles que têm convicção do que é o reino de Deus, devem viver em justiça e paz e alegria. Aleluia. Paz, você já viu algum crente sem paz? Perturbado? Nas mesmos locais que eu já citei anteriormente? Não é crente? É crente. Mas não encontrou, provavelmente na sua alma, nas suas emoções, como viver em paz. A paz, que paz? A paz é ausência de problema? Não. Não, um dia que eu então estiver na eternidade, eu vou viver no reino de Deus. Está perdendo o tempo de aproveitá-lo aqui na terra. Porque a paz não é ausência de dificuldades ou de situações. É a paz que você decide viver e contrariando todo o entendimento. É a paz que excede, ela vai além. Não está tudo complicado, parece que nada vai dar certo, mas eu encontro na palavra, no Senhor, a paz. Porque eu confio que Ele é quem Ele disse que é na palavra. E que Ele vai fazer o que diz que vai fazer na palavra. Aleluia. Aleluia. Porque alguns pensam, não, paz é ter dinheiro no bolso, saúde perfeita.
Cabelo, para aqueles que ainda estão querendo por mais, amém? Não, pode ter tudo isso, e pode não ter cabelo. Mas o apóstolo Paulo, ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Não, mas Paulo também tinha uma vida mansa, né? Leia a Escritura e confira. Não, ele não tinha vida mansa, mas ele tomou uma posição. Eu creio em Deus e na sua palavra, e eu vou viver o reino de Deus. E a justiça. É crítico a questão da justiça. Sermos justos. O que é justo? Equilibrados. Tomando a posição correta. Andar em justiça não quer dizer que nunca podemos errar. Não quer dizer que a gente nunca vai errar o alvo. Não, a gente pode tentar fazer o que é certo e errar. Isso não é porque a pessoa não está vivendo na justiça. É quando percebemos que agimos de uma forma inadequada, nos arrependamos, assim, me perdoa, eu não tive nenhuma intenção. Claro que na justiça tem a ver como não tem intenção. E quanto a isso, faz parte da justiça, nós entendemos e cremos para fazer sempre o certo. Mas quantos já tentaram fazer o certo e às vezes deu errado? Vocês estão tímidos ou vocês são tão bons? Não, às vezes a gente quer acertar. Mas o que é a justiça? Reconhecer e consertar. É pensar o bem. É tratar as pessoas com todo respeito. Fácil, amar o próximo como a nós mesmos. Como é que você quer ser tratado? Na pancada. Não, a gente não quer ser tratado na pancada. E por que às vezes a gente trata o outro na pancada? É fácil viver o reino de Deus. Mas precisa de um posicionamento, de decisão. Não, mas é que vocês são pastores, né? Então pastor é outro nível, não tem vontade de fazer algumas coisas, torcer uns pescocinhos. Temos. Temos, de vez em quando dá vontade de soltar uma bifa. No meu tempo era o puxão de orelha. Acho que eu cresci tanto que foi puxado minha orelha para cima. E ela cresceu um pouquinho também. Dá vontade. Mas a justiça é não fazer aquilo que tem vontade, mas fazer a vontade do Pai. É colocar os sentimentos, as emoções debaixo dos princípios espirituais da palavra de Deus. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. No livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 44, se você puder, abra lá comigo. Está falando de algumas características do reino de Deus. Aleluia. Daniel 2,44 diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Que não será jamais destruído. O reino de Deus jamais vai ser destruído. Não vai passar por tribulação. Nós podemos passar, mas o reino não passa. No reino de Deus não tem confusão, crise de identidade. Quem sou? Quem sou eu? Você acha que imagina o Senhor Jesus? Ai, Pai, será que eu sou seu filho mesmo? Será que você vai me salvar depois da cruz? Não, é um reino inabalável, é um reino que permanece para sempre, que tem uma estrutura segura. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará, consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vai se acostumando, já aqui na terra, a viver segundo o reino de Deus, porque o reino de Deus é eterno. Essas características, não, quando chegar no céu, acho que vai dar um upgrade e tal. O reino de Deus é o que ele é.
E isso é maravilhoso, porque nós já podemos conhecer esse reino e viver nele, aqui na terra. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus já estava pré-anunciando, nós podemos viver no reino. Aleluia. Vai lá comigo em Mateus 3, 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Mateus capítulo 3, João Batista estava pregando, anunciando no Evangelho. O quê? O reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque é o que é referido pelo intermédio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João tinha consciência que ele estava lá anunciando o reino. Ele mesmo perguntava, você é o Cristo? Ele diz, não, não sou. Mas esse que virá após mim, eu não posso nem desatar a sandália, não posso nem amarrar o cadarço dele, se fosse nos dias de hoje. Mas o que João estava anunciando do arrependimento? Arrepende dos maus caminhos, arrepende dos maus pensamentos, das atitudes erradas, de não fazer o que poderia fazer, porque é chegado o reino de Deus. João estava anunciando, mas quando Jesus veio, tudo foi consumado. Aleluia. Vá comigo no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Como é que eu vou aprender a viver no reino de Deus? Nos evangelhos, no Novo Testamento. Aleluia. Marcos 1,14 diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Como é que eu faço para fazer parte? Você já faz, porque você já creu no evangelho, entregou a sua vida ao Senhor. Mas é como ter o passaporte carimbado para um país. Quem tem visto para os Estados Unidos aqui, vigente? Vocês estão já nos Estados Unidos? Não, estão aqui, mas já tem um passaporte carimbado, já tem um visto. Entregar a nossa vida para Jesus é ter o visto de entrada. Mas ter o visto de entrada não pode não usufruir de tudo que tem naquele reino. Mas o plano de Deus não é só que nós tenhamos o visto de entrada para um dia vivermos no reino dos céus. É que a gente possa viver aqui o reino dos céus. Aleluia. Se não fosse possível, Jesus não estava dizendo. Ele diz, arrepende, conserta, para. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mentia mais. Aquele que traía, não traia mais. Isso é andar no Evangelho. É andar segundo os princípios da palavra do Senhor. Aleluia. Mateus 13. Você gosta da Bíblia? Aleluia. Mateus 13, verso 44. Mateus 13, 44 diz assim, o reino de Deus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Mistério, pastor, mistério, aí está vendo? Está oculto, é mistério. Então não dá para viver se ele está oculto. É possível ou não é possível viver no reino? Mesmo ele estando a princípio oculto.
Claro que é. Vamos continuar lendo. No campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Estava oculto, mas nolo fola revelado no Espírito. A versão revista corrigida. Na versão popular 2024, já nos foi revelada pelo Espírito. Que Espírito? Esse que habita em você. Agora, olha a sabedoria desse homem. Encontrei o tesouro, lembrei de outra música. O que ele fez? Eu vou investir o que eu possuo, o que eu tenho, para usufruir desse tesouro. Ele deu valor ao tesouro, que é a simbologia do reino de Deus. Ele fez esforço, ele diz, eu vejo benefícios nesse reino, então eu vou me esforçar para usufruir da plenitude dele. Como é que eu consigo? Pelo Espírito. Não é pelas emoções, não é pelos pensamentos, é por uma convicção no Espírito. Se esse é o reino de Deus, se assim é o reino de Deus, justiça, paz e alegria, eu vou me esforçar, eu vou fazer investimentos na minha vida, nas minhas decisões, para usufruir deste reino. Porque o reino de Deus não é uma lata velha, enferrujada. Porque se você achar no seu terreno uma lata velha enferrujada, o que você vai fazer? Foi para o lixo. Mas você achou um tesouro que nos é revelado no Espírito. E o Espírito e a palavra são Espírito e vida. Por isso que a gente insiste tanto na palavra. Porque a palavra do Senhor não é letra morta, é Espírito e vida. Aleluia. Vende tudo, transbordante de alegria. Ele vai e diz assim, eu vou investir. No capítulo 13 ainda de Mateus, no versículo 11, Mateus 13, 11. Diz assim, ao que respondeu, quem respondeu? Jesus. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Estava escondido, estava oculto, mas a nós é dado conhecer os mistérios do reino. E ele diz, mas aqueles que não têm um Espírito Santo, que não vivenciam, que não buscam, não é dado conhecer. Mas aqueles que têm o Espírito e buscam conhecer do reino, vão usufruir dele. Dá um cutucão, como você sempre faz no irmãozinho, uma irmãzinha do seu lado, aí assim, está vendo? Tem que investir. Tem que buscar. Aleluia. Você tem que cutucar com as coisas boas também, né? Eu, na época do rema, tinha que passar irudoide no meu braço. Parte porque eu ficava querendo dormir, não conseguindo ficar de olho acordado. Eu tinha uma ajudante. Uma ajuda vindo do alto. Ou às vezes do lado. Aleluia. O Senhor nos deu a conhecer. Como? Através do seu Espírito, através da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. Diz assim. Interrogado pelos fariseus, quem foi interrogado? Jesus. Sobre quando viria o reino de Deus. Ele respondeu, um dia, vai demorar.
Não foi o que ele respondeu. Jesus respondeu: não veio o reino de Deus com aparência visível. Um dia vai acontecer mistério, aí vai acontecer uma coisa. O reino de Deus já está visível. Diga assim, aponta para esse irmãozinho assim, em você. Em você. O reino de Deus não vem com forma visível. 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá. Porque o reino de Deus, eu estou lendo o versículo 21, está dentro de vós. Agora, se está dentro de nós, ele se torna visível ou perceptível, pelo que eu falo, como eu me comporto. Mas e como eu sinto? Sabe que sentir, você pode ir ajustando o sentimento? Mas o primeiro ajuste é não reagir de uma forma inadequada a um sentimento. É possível de ver, a pessoa tinha tudo para explodir. E assim, querido, eu queria tanto te matar, eu não posso. Você é lindo. Você já ouviu essa história? Eu dirigindo no interior de Minas para ir para uma igreja levar um pastor. Minha mulher, vai devagar, olha o buraco, vai devagar, olha o buraco, até que furou o pneu. Ela passou 1 hora. Vai devagar, olha o buraco. Aí quando eu parei para trocar o pneu, eu fiquei tão animado. Então assim, eu estava numa êxtase tão profunda. Aí eu fui trocar o pneu, aí parei num posto para arrumar o pneu, estava voltando para o carro, e aí teve aquela palavra, aquela fala profética. Eu passando, voltando para dentro do carro, assim, a cabeça estava vermelha, aí ela passa assim, não te falei? Aí eu fiquei mais tranquilo. Entrei no carro, segurei no volante. Aí ela volta para o carro, continuamos a viagem. E ela, pastor, Deus me ama. Ele, irmão, Deus ama todo mundo, né? Pastor, Deus me ama. Ele, irmã, Deus te ama, né? Ama a mim, ama Francisco. Pastor, Deus me ama. Eu falei, lá vem. Meu marido quer me matar e não pode. Eu estava animadíssimo para devolver de uma forma muito intencional e intensa aquela perturbação. Mas o reino de Deus em mim, o reino de Deus em mim, protegeu a nós dois. Pastor, você não sente? Sinto. Mas eu não vivo pelo que sinto. Eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pelos princípios do reino. Mas, pastor, se você tivesse perdido a cabeça, primeira atitude de quem reconhece perdeu a cabeça, é encontrar a cabeça. Pôr ela no lugar. Se arrepender. E pedir perdão. E mudar o comportamento. O melhor é não perder a cabeça. Aleluia. Aleluia. Não é que vocês têm um espírito elevado. Não. Domínio na alma. Colocando ela no lugar dela. Reconhecendo que Deus é melhor e é maior. Aleluia. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quem disse isso? Jesus.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está falando da terra, da terra, da areia? Não. Quando ele falou na terra, ele não estava falando do piso. Estava falando aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra, assim na minha vida, como é lá no céu. Você não lembra que é o pó da terra? Ele não estava falando para as plantas, estava falando para nós. Aleluia. Aleluia. Agora, sabe o que Jesus fez além de falar para os seus discípulos? Ele saiu para pregar o Evangelho em outras localidades. Por quê? Porque ele vivia no reino. Quem vive no reino não quer limitar o reino a si mesmo. Ele não é egoísta. Quem vive no reino nunca vai ser egoísta para divulgar o amor de Deus para outras pessoas. Isso também quer dizer que se você não está divulgando o reino de Deus para outras pessoas, não está vivendo a plenitude do reino. Jesus fez isso. Lucas 4:43 diz que ele era necessário, ele diz, porém ele disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho de Deus também às outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Representamos o reino de Deus. Anunciamos o reino de Deus. Pense numa coisa boa. Você poder anunciar o reino de Deus vivendo no reino. Aleluia. Quem lembra de um videozinho na internet tempos atrás, a mulher pregando sobre domínio? Aí vem o menino perturbando ela. Para, menino. Para, menino. Ô peste! Ela tentava falar do reino sem viver no reino. Parece um... Como é que chama que cuida de glândulas para emagrecer? Não. Endócrino. Eu fui no endócrino desse tamanho. Eu falei, não funciona, né? Eu vou lhe dar uma receita para emagrecer. Eu falei, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não tem respaldo. Eu falo do amor, mas não vivo no amor. Eu falo em ter paz, mas eu vivo sem paz. Eu falo para ter domínio próprio, mas não tenho domínio próprio. Quem vai acreditar? Quem vai perceber que de fato é real e é possível? Quem fala para não julgar e julga? Quem fala que é feio fofocar e fofoca? Não estou falando de nós aqui, estou falando daqueles que... por aí afora. Você lembra do Sermão da Montanha? Vá lá comigo, Mateus 5:3. Aleluia. Outro dia eu estava arrumando minhas coisas aqui na minha gaveta e eu achei alguns testes que nós fizemos ao longo dos anos sobre algumas atitudes de liderados, algumas até formas de avaliar algumas atitudes no casamento. Quando você olhar Mateus, o Sermão da Montanha, faça essa autoavaliação. Como Teresa falou na ceia, você já tomou a ceia, mas quantos sabem que você não deve parar de fazer autoavaliações independente da ceia? Aleluia. Você acha que um piloto só corrige a rota se ele perceber que chegou num país errado? Não. Porque às vezes ele planeja aquela rota, mas tem ventos inesperados no meio do caminho. Então ele corrige, ajusta, e corrige de novo e ajusta ao longo da rota. Quem dirige carro sabe o que é. Não, eu vou colocar o carro, anda reto. Não, você anda na direção para frente. Porque às vezes você tem que desviar de um buraco. E aí, não, desviou do buraco, então, o buraco aqui, eu desviei para lá, então... Não, você precisa corrigir de volta. É a vida inteira assim. Ajustando rotas. Nos autoavaliando. Eu creio que esse texto vai te ajudar
a fazer essa sua autoavaliação. Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Característica de quem vive no reino: humildade. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o poderoso total. Mega, tudo, blaster, top. E o irmão é o quê? É tanto quanto nós. Porque sabe que umas coisas que eu mais percebo em quem não tem humildade, ele considera os outros inferiores a si mesmo. Mas a Bíblia diz ao contrário disso. Você percebe humilde como é que ele trata as pessoas de atividades mais simples. Porque é fácil querer tratar os que têm aparência de uma posição boa. Um diretor, é o presidente, isso eu vou tratar. Mas e o porteiro? E a pessoa que cuida do dia a dia? E o diácono? Não, o negócio é com o pastor. O humilde vai tratar bem todo mundo. Não, então eu tenho que me sentir menor? Não, você tem que considerar o outro maior. Não é para você se diminuir, é para você considerar o outro como a si mesmo. Porque dos humildes é o reino de Deus. Aleluia. Vá no versículo 10, aí mesmo, no mesmo capítulo, Mateus 5. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Eu estou sendo perseguido, pastor, tem uma perseguição, o banco está me perseguindo. Então, é por causa da justiça. É que você pagou tudo certinho e ele está achando que você não pagou, né? Porque ser perseguido por algo que fez errado, não é errado. Ou ser cobrado. Agora, se eu fiz tudo certo e estou sendo perseguido, isso é por causa da justiça. Nós podemos ser perseguidos por causa da justiça, porque destes é o reino dos céus. Quer dizer que a gente vai fazer tudo certo. Mas eventualmente alguém vai nos perseguir. Mas quando nós temos a consciência que estamos fazendo tudo certo, o Senhor nos protege. Nosso melhor advogado é o Jesus. Aleluia. Vá no versículo 19, por favor. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores a assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Quem não obedecer o mínimo do mínimo da palavra, como é que vai ser no céu? Mínimo. Quem gosta de salário mínimo? Quem gosta de ter o salário máximo? Então, se eu desrespeitar, não, mas é uma besteirinha da palavra, assim, só que eu tenho que amar, perdoar. Não, mas essa coisinha de nada não vai dar nada. No reino dos céus vai dar tudo. Pois aquele que violar um destes mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar aos homens, você veja que é pior do que fazer errado é ensinar errado. Será aquele considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Quantos querem ser grande no reino dos céus? Eu quero. O que a Bíblia diz sobre aquele que quer ser grande? Sirva. Obedeça a palavra, ensine a palavra correta. Não, eu quero ficar na média, assim, para mim tá bom. Cuidado para não ensinar coisa errada, ou para não viver fora da palavra. Porque o plano de Deus é que todos nós sejamos grandes. Porque Ele nos instrui a servir, a obedecer a sua palavra, a falar da palavra. Aleluia. Eu li, mas vamos lá em Mateus 6, versículo 9.
Portanto, vós orarei assim. Oração faz parte do reino. Amém. Aleluia. Aleluia. Orar é parte do reino. Eu estou no reino, está orando? Pode estar à margem ou não usufruindo de todos os benefícios, porque muito pode. A oração do justo tem seus efeitos. Quando nós oramos, a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. Mas eu ainda não vi se cumprir, mas você está orando, conforme lá Marcos 11:23, falando a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e crer no seu coração, crendo em seu coração, e não duvidando, vai acontecer. Porque Deus, Ele vela, Ele está enredado a cumprir a palavra dEle. Aleluia. A palavra de Deus vai se cumprir se a gente não atrapalhar. Aleluia. Vai no versículo 33 de Mateus, agora Mateus 6, perdão, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, característica de quem está no reino, busca em primeiro lugar o reino de Deus. E porque busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Segredo para ter todas as coisas acrescentadas na nossa vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus sobre aquela situação? O que a palavra diz sobre a minha reação? Se alguém ficar provocando, não te falei. O que a palavra de Deus diz que nós devemos? Mas a pessoa agiu errado. Não, o que a palavra de Deus diz quando alguém age errado conosco? Dê outra face. Procura conversar com o irmão, para entender. Não, é olho no olho, dente por dente, também a palavra de Deus diz. Em qual reino você está vivendo? Em qual evangelho você está vivendo? Nasceu de novo? Teresa pregou sobre isso na hora da fala da ceia. O reino de Deus é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga assim, eu vivo no reino. Aleluia. Mateus 7. Eu queria já chamar o grupo de música, se puder. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra que eu falei da analogia do passaporte? Nosso visto está carimbado para a eternidade com o Senhor. Mas eu posso me comportar de tal maneira que eu não acesse. Não é porque Deus vai tirar o nosso visto. É porque a gente não esteja digno para fazer parte da eternidade. Porque quem está vivendo de uma forma digna aqui, certamente já está qualificado para passar para a eternidade com o Senhor. Então, para não errar, vamos a viver no reino. Vamos viver em paz e alegria. Então, como é que eu faço? Meu Deus, eu corro o risco de não entrar na eternidade com o Senhor? Não. Se seguir a Bíblia. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse vai estar no reino dos céus. Não é o que a Bíblia diz. Já está no reino dos céus. Aquele que faz, Mateus 7, 21, aquele que faz a vontade do meu Pai, está no reino dos céus. Oh, aleluia. Depois só vai curtir a Nova Jerusalém. Mas aquele que faz a vontade de Deus, vive no reino dos céus. Então não precisa falar de transição. Mas será que eu vou? Não, já está. Aleluia. Já está. E aqueles que já estão, vão viver na justiça, na paz,
e na alegria. Aqueles que já estão no reino de Deus, fiquem em pé. Aleluia. Vira para esse irmão, para essa irmã que está desse lado, assim: você está no reino dos céus. Aí você pergunta assim: eu estou no reino dos céus? Diga assim: obrigado, Pai, porque estamos no reino do Senhor, porque obedecemos a sua palavra, por isso vivemos em paz, por isso vivemos em alegria, através do seu Espírito que habita em nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos adorar ao Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, e em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Já que todos estamos no reino de Deus, homem com os homens, mulheres com as mulheres, dá um abraço nesse irmão que está vivendo com você, já no reino, e vai passar a eternidade com você. Aleluia. A bondade me seguirá,